Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo Jesus, da parte do presidente da nossa convenção, pastor Arnaldo Candeias, e também saudações de todos os membros da mesa diretora. Eu aproveito o ensejo e envio saudações em nome do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje, ela tem como título A Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, sendo estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos capítulo 10 e versículo 47. A verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Muito bem, a lição de hoje é uma lição super, mega importante. No contexto da igreja em Jerusalém, uma igreja que teve a sua inauguração e o seu ápice da inauguração sendo marcada com a descida histórica e real do Espírito Santo, concedendo àqueles quase 120 que falassem outras línguas sem nunca ter estudado, sem nunca ter aprendido, falado de maneira sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Inclusive, eles falavam a língua que nem eles mesmos entendiam, porque eles falavam em línguas pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. E essa igreja é uma igreja composta 100% de pessoas judias, mas no desenvolver da sua história, o próprio Espírito Santo marca essa igreja expandindo com o evangelho a todas as pessoas, levando a mensagem para os gentios. Uma ação sobrenatural de Deus agora quebra as paredes da separação religiosa, da separação das placas denominacionais, e a salvação agora vai para além das quatro paredes, além do mundo religioso e denominacional. Salvação é em Cristo Jesus, não está em denominação, em placa de igreja alguma. Então essa parede já fica quebrada ali na igreja primitiva, logo na arrancada no primeiro século da igreja cristã. Então, é uma lição que nos mostra a prioridade da salvação e a importância do poder do Espírito Santo nessa questão, a salvação. A coisa mais importante, ou melhor, a realidade desse glorioso fato, a salvação, é a questão mais importante do cristianismo. Não existe cristianismo sem salvação. O cristianismo que não vive a salvação não é cristianismo, porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para salvar os que se haviam perdido. Uma outra questão super importante nessa lição é a questão da proposta da salvação a todas as pessoas. Inclusive, uma coisa muito importante, aqui no versículo 34, diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui fica completamente jogado por terra essa falácia de que apenas os escolhidos é que vão ser salvos. Que Jesus não morreu por todos, que ele morreu só para os escolhidos, que só os eleitos é que serão salvos, que a salvação não é para todos, é só para os eleitos. Isso é heresia, isso é conversa, isso é falácia. O Deus da Bíblia
não é o Deus que faz acepção de pessoas. Muito bem. Então, só para você ter ideia, como que essa lição está quentíssima. Indo, uma coisa que eu gostaria de destacar, eu quase não tenho falado sobre isso, mas como é uma pré-aula, é muito importante que o professor pegue a lição, leia aqui os objetivos da lição e vá no conteúdo da lição e coloque aqui objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Ele descubra na lição onde está o objetivo e marca, que é quando ele estiver ministrando a lição, ele agora saiba que aquela parte tem que ser enfatizada para que ele alcance o objetivo proposto pela lição. Eu trabalhei muito tempo como superintendente da Escola Bíblica Dominical geral do nosso campo no Aribiri. E eu observava que alguns professores cometem esse erro inaceitável. Eu vou repetir, comete esse erro inaceitável. Dar a aula do jeito deles, do jeito que eles querem. A aula da escola dominical não é para ser dada do jeito que eu quero, do jeito que eu penso da minha cabeça. Não. A lição, ela tem uma proposta. E essa proposta tem que ser alcançada. É um erro, é uma aberração o professor dar aula e não alcançar os objetivos da lição. Eu vi vários colegas, e aí esses colegas me davam muito trabalho, que eles colocavam o tema da lição e ministravam a lição em cima do tema e não alcançavam os objetivos propostos. O objetivo que está aqui, tem que ser alcançado. Então, quem tem a revista do professor, na página 77, aqui na página 77, estão os objetivos da lição. E eles têm que ser alcançados. Só para você ter ideia, aqui no ponto 1, está assim: a revelação de Deus aos crentes gentios. Então, o objetivo 1 está aqui dizendo assim, contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Aqui está o primeiro objetivo. Qual é o primeiro objetivo? A inclusão dos gentios no plano da salvação. A igreja, como eu disse, ela começou entre os judeus. Mas em Atos capítulo 10, Cornélio, ele tem uma visão. Cornélio, ele era um gentio, muito religioso, muito crente em Deus, porém não conhecia a salvação em Jesus Cristo. E ele acreditava que a salvação era através das esmolas e das boas obras. Ele fazia muitas orações e era um homem piedoso. E aí ele tem uma visão. Quando ele orava por volta das 3 horas da tarde, ele então tem uma visão. Ele vê que um anjo aparece até ele e manda que ele envie pessoas até a casa de Pedro, porque Pedro iria orientá-lo o que devia de fazer. Ele tem aquela visão de um anjo na casa dele. Ele tem aquela visão. Note, algumas coisas importantes aqui. Primeiro, quando o anjo intervém na casa de Cornélio, o próprio Deus havia mandado o anjo ali, quebrando assim a parede da separação, achando que a salvação era só para os judeus. Agora o próprio Deus estava revelando que a salvação é para todas as pessoas. A salvação é para todas as pessoas. Então, aqui, a parede da separação é quebrada e a salvação é revelada aos gentios. Mas, alguém, portador da mensagem da salvação, que não era o anjo não leva mensagem de salvação para ninguém. Aqui, em Atos capítulo 10, é um exemplo. Tanto é que o anjo que aparece para Cornélio, depois ele aparece na casa de Simão Pedro, porém, numa revelação. Deus dá a Simão Pedro uma revelação. Pedro tem uma visão, vendo que um lençol, atado pelas 4 pontas, descia e tinha lá animais impuros. Porque na época da lei, alguns animais eram impuros, tais como o porco, por exemplo.
Aí, naquela visão, o anjo fala com Pedro assim, mata e come. E Pedro, despertando daquela visão, fala, não, Senhor, de maneira nenhuma. Eu nunca coloquei coisa imunda na minha cabeça, na minha boca. Não coloquei nada imundo na minha boca. Mas onde diz, mata e come. Por quê? Aqueles animais que eram simbólicos, estavam simbolizando o povo gentil. Que agora, a mensagem da salvação deveria entrar na casa dos gentios. Então Pedro, que não entrava na casa dos gentios, deveria agora entrar na casa de gentios, porque a salvação tinha chegado até eles. Então Deus fala com Cornélio e fala também com Pedro. Note que Deus não é Deus de confusão. Quando Deus está no negócio, ele fala com todas as pessoas que tem que ser. Aqui é uma grande lição. Então, com isso, o evangelho é incluso nos gentios. O que é gentil? Gentil são todas as pessoas que não são consanguineamente judias, descendentes de Abraão, não são hebreus. Quem não é, eu, por exemplo, né, seria um gentil, porque o meu pai, minha mãe, meus avós não são judeus. Dos meus antecedentes, né, são indígenas, são povos indígenas, né? Então, nesse caso, como eu não tenho genealogia de judeu, então eu seria gentil, por causa disso, tá? Então, os gentios são essas pessoas, que não são judias de sangue. Então, mas Deus quebra essa parede, Deus fala ao gentil Cornélio, através de uma visão que ele teve às 3 horas da tarde, vendo um anjo que aparece na casa dele, e Pedro teve a visão do lençol, vendo os animais impuros e Deus mandando ele comer, ou seja, para que ele levasse o evangelho até a casa dos gentios, tá certo? Então aqui, esse é o primeiro objetivo da lição. Qual é o primeiro objetivo da lição? Revelar, mostrar que o evangelho agora ultrapassou as fronteiras judaicas e agora o evangelho é para todas as pessoas. Todas as pessoas. E agora, obviamente, no terceiro subponto, do ponto 1, está assim, a urgência da pregação do evangelho. Então Pedro deveria levantar, ir ali e pregar. A missão de pregar não é a anjos, é a igreja. A igreja é a única detentora da mensagem do evangelho. Então, portanto, a pessoa, para pregar o evangelho, ela precisa estar ligada à igreja. Esses desviados que são desigrejados, esses desviados que estão desigrejados, porque veja, quando eu ganho alguém para Jesus, eu tenho que levar essa pessoa para ter uma igreja, ter um pastor, discipular essa pessoa, porque Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos. Eu só posso fazer discípulo quando eu estou integrado numa comunidade local. Desvinculado dessa comunidade local, eu não consigo integrá-la na igreja para oração, para desenvolver dons e talentos na igreja, né? Porque os dons são desenvolvidos na igreja, por causa da igreja, da comunidade local. Então aqui, essa tarefa de pregar o evangelho é muito importante. E é uma tarefa para quem está vinculada, né, à igreja local. Então, aí, eis a urgência de se pregar o evangelho. Essa missão de pregar o evangelho, ela é dada a nós, homens. Em 1 Pedro, diz que até os anjos queriam pregar, mas não foi possível, porque a mensagem, ela é confiada a nós, a igreja. Nós, todos os crentes, têm essa missão de levar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, ok? Então, muito bem. A partir dessa visão, tanto da casa de Cornélio, o anjo do Senhor que aparece, ali é um homem não convertido ainda, tá? Mas desejoso. Depois, a visão que Deus dá ao próprio Pedro. Por isso, é muito importante entender que no programa da salvação, Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Deus usa o pregador e, ao mesmo tempo, fala no coração do pecador. Ao mesmo tempo, leva o pecador a converter-se a Cristo Jesus. Então, é o Deus que opera tudo em todos
para que a pessoa alcance a salvação. Porque de nós mesmos jamais alcançaremos a salvação. Então aqui eu fecho o ponto 1, que é a revelação de Deus aos gentios. Como começou? Com o aparecimento de um anjo do Senhor na casa de Cornélio, com a visão que Deus dá a Pedro, né? E agora Pedro vai até a casa de Cornélio, né? E ele prega o evangelho, e então toda a sua casa se converte e ali nasce uma igreja. É aí que tem o tema dessa lição, né? É aí que entra o tema dessa lição. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. No caso, na casa de um homem que não era judeu, um gentio chamado Cornélio. Segundo ponto da lição é a salvação dos gentios. Pregação aos gentios. Gente, quando eu estou falando de pregação para salvação, a mensagem, ela tem que ser, ela não pode ser, ela tem que ser cristocêntrica. Você quer ganhar alma para Jesus? Então tem que falar de Jesus. Pregação, a igreja cristã, as pessoas estão reclamando, irmão, tanto tempo que ninguém se converte na nossa igreja. Olha as pregações, você vai ver. As pregações não são cristocêntricas. São pregações antropocêntricas. Antropo é homem. Homem no centro. Você vai vencer. Deus vai te dar vitória. Você vai parar de sofrer. Mensagens assim, apontada para o sucesso humano, ao invés da mensagem ser apontada para Jesus, para o Calvário, para o livramento do inferno, porque só Jesus pode livrar a pessoa do inferno. Quase não se fala do inferno. Não é possível falar da salvação sem falar da perdição. Então essas mensagens são poucas pregadas. Mensagens que falam muito sobre Jesus. Quando eu começo a pregar sobre a pessoa de Jesus, as pessoas começam então a acreditar em Jesus, porque a mensagem bíblica, ela é impactante no coração do pecador, do homem, do ouvinte. Quando a pessoa começa a ouvir acerca de Jesus, nós temos que parar um pouco de falar acerca de Deus no sentido genérico e falar mais sobre Jesus Cristo, pregar mais sobre Jesus, sobre os seus milagres. E aqui nós entramos no segundo objetivo da lição, que é mostrar que a salvação é para todas as pessoas. É só nós olharmos para Atos capítulo 10, o texto do episódio da casa de Cornélio, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas. A este quem? A esse Jesus. Que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 42. E 43. A este dão testemunho dos profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A todos os que creem receberão. Então veja que aqui a salvação está revelada a todos, a ponto de Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque diz assim: a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2 e 11. A graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos, a todos, a todos, a todos, a todos os homens, né? Então a salvação está disponível para todos. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus ama a todos. Capítulo 10, versículo 34. Diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Salvação para todos. Deus ama a todos. Segundo, Deus quer salvar a todos. Olha o 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o que é justo. Mas que é agradável aquele em qualquer nação. Quer dizer, aqui está mostrando que Deus quer salvar a todos. Terceiro, Cristo é o Senhor de todos. Olha o versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
de todos. Então, Jesus, ele é o Senhor de todos, quer salvar a todos. Alguém pergunta a meia, Senhor do pecador, que anda dominado, nunca leu Efésios 2, que a pessoa anda debaixo do príncipe da potestade do ar, anda obedecendo ao príncipe da potestade do ar. Isso não tira a soberania de Jesus sobre todos. Ele é soberano sobre todos. E quando eu falo que ele é o Senhor de todos, significa soberania. Jesus, ele é soberano sobre todos. E ele quer salvar a todos. Claro que ele morreu na cruz para salvar a todos. E por que todos não serão salvos? Porque a salvação, a obra da cruz, o efeito do sangue de Jesus derramado da cruz, só é eficaz na vida dos que creem. Jesus morreu por todos. O sangue derramado na cruz por todos. Mas a eficácia desse sangue só tem efeito na vida dos que creem. Seria mais ou menos assim. Eu pego um pote, alguém está com febre. Aqui está o remédio da febre. Então, o remédio da febre está disponível para qualquer pessoa. Mas ele vai ter efeito na vida de quem? De quem tomar. Quem pegar e beber. Sabe? Então, quem rejeitar o remédio, não é eficaz na vida dele. Agora, a disponibilidade do remédio, que é o sangue de Jesus derramado por todos, está disponível para todos. Mas só será eficaz na vida dos que creem. Ou seja, na vida daqueles que creem, pegar e tomar. Ok? Essa é a parte em que o homem precisa fazer, né? A iniciativa por causa do seu livre-arbítrio, ok? O terceiro subponto está assim, a conversão dos gentios. Quando a mensagem é pregada, versículo 43, né, nós vemos aqui que então os gentios começam a se converter. Quando pregamos o evangelho a todas as pessoas vão se converter. O ponto 3 da lição está escrito assim: o Espírito derramado sobre os gentios. Essa aqui é mais uma prova de que Deus não faz acepção de pessoas e que salvação está disponível a todas as pessoas. O Espírito prometido. Eu vejo nesse ponto um ponto maravilhoso. Aqui acontece duas coisas nesse ponto. Quando diz aqui que o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles irmãos ali na casa de Cornélio. Duas questões. Primeiro, eles se converteram, eles receberam o Espírito Santo para morar na vida deles, e ao mesmo tempo, eles receberam em segundo lugar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles falavam em outras línguas. Acompanha comigo, Atos 10 e versículo 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Note, se você lê Atos 10 com calma, e eu te peço que leia, você percebe que Pedro faz uma pregação evangelística, mostrando que Jesus veio salvar o homem e livrá-lo do inferno. Tanto é que o texto fala do juízo. Só você dá uma olhadinha para o versículo 42, que ali fala do juízo, fala do inferno, fala da condenação. Tá? Então, nós vemos aqui que eles receberam tanto o Espírito Santo, para morar dentro deles, e também foram batizados no Espírito Santo. Olha o versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Note a importância da pregação da palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, significa os judeus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aí fala aqui, por quê? Porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Note aqui, ouviam falar em línguas e falar em outras línguas. É muito interessante isso. Quando você prega o evangelho e você olha para a pessoa e fala assim, olha, você recebeu o Espírito Santo. Qual é o sinal visível, externo, que você vê, olha para a pessoa e fala,
Não tem como, se a pessoa não foi batizada no Espírito Santo, é você dizer que a pessoa recebeu o dom do Espírito. Olha essa palavra, o dom. O dom do Espírito Santo em Atos refere-se ao batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. E aquelas pessoas que estavam em volta ali ficaram, gente, admiradas, né? Então, quando uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é receber o dom. Que o próprio nome fala, dom. Dom é evidência de falar em outras línguas. Então aqui aconteceu as duas coisas. Aconteceu a salvação, receber o Espírito Santo, e recebeu também o dom do Espírito Santo. Há pessoas que só recebem o Espírito Santo, não recebem o dom. Por quê? Porque elas se convertem, elas passam a ser cheias do Espírito Santo, porém elas não falam em línguas. Então elas não receberam o dom, que é o batismo com o Espírito Santo. Ok? Então, muito bem. O Espírito recebido, é aquilo que eu já falei. Em terceiro, o Pentecoste visto e ouvido. Visto, eles viram as pessoas falar em língua, e ouviram as pessoas falar em outras línguas. E o interessante de que o Pentecoste, ele continua, ele é perene. O Pentecoste, ele não acabou, como muitas pessoas pensam, lá em Atos capítulo 2, lá no primeiro século. Aquele foi o Pentecoste histórico. Nunca mais vai se repetir aquele Pentecoste histórico. Mas nós vivemos um outro Pentecoste, que é o batismo com o Espírito Santo. A ponto, quem fala sobre o batismo, de que eles ali receberam não só o Espírito Santo, mas que eles foram batizados com a evidência de falar em línguas, quem fala isso é Pedro, explicando no capítulo 11. O capítulo 11 é Pedro reunido com os irmãos da igreja em Jerusalém, os judeus, explicando o que aconteceu na casa de Cornélio, porque era uma novidade para os judeus. Os judeus não acreditavam que gentil pudesse receber a promessa. E para eles aquilo foi um fato novo, uma barreira que tinha que ser quebrada, e foi quebrada pelo próprio Deus. E Pedro explicando, capítulo 11 de Atos, versículo 15, está escrito assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Sobre nós, lá em Atos 2, nós falamos em língua, lembra? Caiu do jeito que foi em nós, caiu neles também. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Por isso, que batismo com o Espírito Santo tem que ter evidência de falar em línguas. Que Pedro fala isso. Aqui está aqui Atos 10 e 16. Porque eles falavam em línguas. Aí Pedro, tá vendo? Batismo com o Espírito Santo tem que ter evidência de falar em línguas. Tá? E aí cumpre então o Pentecoste. Hoje, esse Pentecoste continua, porque Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todos aqueles que creem. Como diz em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, né? Versículo 16 também. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, né? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então é a promessa da salvação, da manifestação dos dons espirituais. Por isso o Pentecoste é para hoje, ok? E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A lição então mostra, em resumo, que a salvação veio para os gentios, veio para todas as nações, todos os povos, não pode ser pregado por anjo. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Deus não faz discriminação de pessoas, a salvação é para todos, e o Espírito Santo é derramado na vida de todos que creem, inclusive batizando com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Deus nos abençoe, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.